Você já se sentiu que, por mais que estude, se especialize, se esforce, existe um freio invisível impedindo você de chegar ao próximo nível? Aquela sensação de que você está sempre prestes a ser descoberto como uma fraude ou que nunca é bom o suficiente, independente dos seus resultados. Você já percebeu que, mesmo querendo mudar, você repete os mesmos padrões? Relacionamentos que não dão certo, procrastinação, decisões que te afastam daquilo que você quer. E se eu te disser que isso não é falta de força de vontade? Pode ser algo emocional não resolvido. Muitas vezes buscamos a solução em cursos de gestão ou produtividade, mas a resposta não está no que você faz, sim em como você se sente. O que te trava hoje na carreira e na vida pode ser uma ferida aberta há décadas. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar as feridas emocionais que moldam a nossa personalidade, inspirando-me no conceito da autora do livro 5 Feridas Emocionais: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, mas com um diferencial. Vou te mostrar como a psicanálise explica essas travas e como a psicologia positiva tem caminhos para você finalmente destravar seu potencial. Se você sente que está na hora de parar de lutar contra si mesmo, vamos entender o que está acontecendo dentro de você. Hoje você vai entender como as experiências emocionais lá do seu passado, muitas vezes da infância, podem estar influenciando silenciosamente quem você é hoje, suas escolhas, seus medos e até aquilo que você acredita sobre si mesmo. E talvez o mais importante, porque mesmo querendo mudar, você acaba repetindo os mesmos padrões, como se estivesse preso a um ciclo invisível. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como a psicanálise explica esses padrões através do inconsciente e como a psicologia positiva revela caminhos reais para transformar isso. Porque não se trata apenas de entender o passado, mas de aprender como ele ainda está atuando dentro de você hoje. E principalmente o que você pode fazer para interromper esse ciclo e construir novas formas de agir, sentir e se relacionar. Feridas emocionais são experiências marcantes, situações que deixaram uma impressão profunda em todos nós. Geralmente ela acontece lá atrás, na infância ou na adolescência, quando ainda estamos aprendendo a entender o mundo, as relações e principalmente quem nós somos. São momentos em que nós nos sentimos rejeitados, abandonados, humilhados, traídos ou injustiçados. Talvez tenha sido uma palavra dura, um silêncio que doeu, uma ausência ou até algo que, para outras pessoas, parecia pequeno. Mas aqui está o ponto mais importante. Não é exatamente o que aconteceu, é como você interpretou aquilo que te aconteceu. Porque duas pessoas podem viver a mesma situação e sair dela com sentimentos completamente diferentes. Enquanto uma esquece, a outra guarda. Enquanto uma entende como algo passageiro, a outra transforma aquilo em uma verdade sobre si mesma. E essa interpretação não fica só na memória. Ela se transforma em crenças como: eu não sou suficiente, eu não sou importante, eu sempre vou ser deixado de lado, não dá para confiar nas pessoas. E com o tempo, essas crenças começam a influenciar nossas escolhas, nossos relacionamentos e até a forma como nos enxergamos. É como se aquela experiência do passado continuasse viva dentro de nós, reagindo no presente. Por isso, muitas vezes você sente emoções intensas em situações que aparentemente não justificam tudo isso. E não é exagero nem fraqueza. É uma ferida que ainda não foi compreendida nem cuidada. E a verdade é que enquanto ela não é olhada com consciência, ela continua guiando suas reações, mesmo sem você perceber. Os estudos mostram que toda ferida emocional pode ser entendida, ressignificada
e aos poucos curada. Mas esse processo é lento e muitas vezes doloroso. E começa exatamente quando tomamos consciência de que elas existem. Para a psicanálise, nenhuma experiência emocional importante simplesmente desaparece. Aquilo que você viveu, principalmente nos primeiros anos da sua vida, não fica perdido no tempo, fica guardado. Mas não na parte consciente da mente, aquela que você acessa facilmente quando quer lembrar de algo. Fica no que Freud chamou de inconsciente. Um lugar psíquico, onde memórias, sentimentos, desejos continuam ativos mesmo fora da sua percepção. Freud dizia: o inconsciente não esquece. Logo, aquilo que você não se lembra, ainda assim atua dentro de você. Atua de uma forma silenciosa, influenciando suas escolhas, suas emoções e principalmente seus comportamentos. Você acredita que está decidindo livremente, com base no presente, mas muitas vezes você está apenas reagindo a algo do passado que ainda não foi elaborado. Freud também trouxe uma ideia fundamental de que somos menos senhores da nossa mente do que imaginamos. Isso significa que existe uma parte de todos nós que age por conta própria. Essa parte que repete, que busca e que evita, sem que percebamos. E é aí que entra um conceito central da psicanálise: a repetição inconsciente. Freud chamou isso de compulsão à repetição, a tendência de reviver de alguma forma situações emocionais antigas. Não porque queremos sofrer, mas porque existe uma tentativa inconsciente de resolver aquilo que ficou em aberto. Você pode, por exemplo, se envolver com pessoas emocionalmente indisponíveis, recriando uma sensação de abandono. Ou buscar constantemente aprovação, tentando curar uma rejeição antiga. Ou ainda, se sabotar em momentos importantes, como se confirmasse uma crença construída lá atrás. Portanto, o que não é compreendido é repetido. E essa repetição não é um erro, ela é uma mensagem. Um sinal de que existe algo dentro de você, de nós, pedindo para ser visto, sentido e finalmente elaborado. A psicanálise não busca apagar o passado, ela busca dar sentido a ele, porque quando você entende de onde vêm suas reações, você começa aos poucos a deixar de ser refém delas e passa a ter algo que antes não tinha: escolha. Você não está se sabotando à toa, mesmo que pareça. Depois de compreender que experiências emocionais ficam registradas e que continuam atuando no seu inconsciente, surge uma pergunta inevitável: se tudo isso ainda está dentro de mim, como isso aparece na minha vida hoje? A resposta muitas vezes está em comportamentos que você repete, mesmo sabendo que eles te prejudicam. Você decide mudar, mas volta atrás. Você começa algo importante, mas trava no meio do caminho. Você quer avançar, mas algo parece te puxar para o mesmo lugar de sempre. E é exatamente aqui que entra a autossabotagem. É um fenômeno psíquico mais profundo. Não é, na maioria das vezes, falta de disciplina, nem preguiça, nem desorganização. Na perspectiva da psicanálise, todo comportamento tem uma função, mesmo aqueles que parecem ir contra você. E o ponto central é o seguinte: essa autossabotagem é uma tentativa inconsciente de evitar dor psíquica. De muito cedo você aprende, mesmo sem perceber, o que é seguro sentir e o que é perigoso. Se em algum momento da sua história se expor significou ser rejeitado, se expressar significou ser criticado e se vincular significou ser abandonado, o seu psiquismo registra isso. E mais do que registrar, ele passa a se organizar em torno disso.
Freud mostrou que não somos totalmente conscientes das motivações que guiam nossas ações. Quando ele afirma que o ego não é o senhor da sua própria casa, ele está apontando exatamente para isso. Existe uma parte de você que decide antes de você decidir. E essa parte tem uma missão muito clara: te proteger, mesmo que o preço disso seja te limitar. E é aí que entram os chamados mecanismos de defesa. Evitar situações novas, procrastinar decisões importantes, desistir antes de tentar e escolher caminhos onde o fracasso já é esperado. Esses comportamentos não surgem do nada. Eles são estratégias inconscientes para manter você longe de experiências que em algum momento foram associadas à dor. Por exemplo, se você foi constantemente criticado na infância, tentar algo novo pode ativar inconscientemente a expectativa de crítica. Então, o que o psiquismo faz? Ele trava antes, não como punição, mas como proteção. Se você foi rejeitado, se expor emocionalmente pode parecer perigoso. Então, você evita, se afasta, se fecha. Ou escolhe relações onde a rejeição já é previsível. Porque, paradoxalmente, o previsível dói menos do que o incerto. E aqui entra um conceito central de Freud: a compulsão à repetição. A tendência de recriar na vida atual situações emocionais antigas, não por escolhas conscientes, mas por uma tentativa inconsciente de dar um desfecho diferente àquilo que ficou em aberto. Ainda que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Aquilo que você chama de eu sempre faço isso ou sempre dá errado para mim, muitas vezes não é azar, é um padrão. Então, a autossabotagem é um padrão aprendido, sustentado por experiências emocionais não elaboradas. É uma tentativa, ainda que limitada, de manter você seguro dentro de um mapa emocional antigo. Mas existe um custo, porque aquilo que te protege da dor também pode te afastar do crescimento, das relações saudáveis e das experiências que poderiam justamente ressignificar o passado. Por isso, o caminho não é lutar contra a autossabotagem como se ela fosse inimiga, mas compreendê-la. Porque quando você entende a função daquele comportamento, você começa a criar algo novo, consciência. E é a partir da consciência que surge a possibilidade real de escolha. Vimos até agora como experiências emocionais podem marcar a nossa história e como essas marcas podem influenciar padrões inconscientes. Mas existe outra forma de olhar para o ser humano, uma perspectiva mais recente dentro da psicologia, chamada psicologia positiva. A psicologia positiva, para você que ainda nunca ouviu esse termo, surge oficialmente no final dos anos 90, com o objetivo de estudar não apenas o sofrimento humano, mas também aquilo que permite o ser humano florescer. E isso muda completamente a pergunta central. Em vez de você perguntar apenas o que te machuca, passa a perguntar também o que te fortalece. Um dos principais nomes dessa abordagem é Martin Seligman. A partir de suas pesquisas em psicologia clínica e bem-estar, propõe que o ser humano não deve ser compreendido apenas pelos seus sintomas, mas também pelas suas capacidades de adaptação, crescimento e ressignificação. A ideia central é simples e profunda. O bem-estar não é ausência de dor, é a presença de recursos internos que permitem lidar com ela. Outro ator fundamental da psicologia positiva é o Mihaly Csikszentmihalyi. Ele estudou um estudo psicológico chamado de flow, um estado de imersão total em uma atividade onde a pessoa sente foco, clareza e envolvimento profundo. O mais importante da sua descoberta é que, quando estamos em estado de flow, o tempo parece diferente,
a autocrítica diminui e o senso de capacidade aumenta. Portanto, o ser humano não está condenado apenas a viver dores. Ele também pode experimentar estados de alta realização e presença. Dentro dessa visão, um ponto se torna essencial. Não somos definidos apenas pelas nossas feridas, mas pela forma como respondemos a elas. Estudos dentro da psicologia positiva mostram que intervenções psicológicas focadas em gratidão, reestruturação de pensamento e fortalecimento emocional podem aumentar significativamente níveis de bem-estar e reduzir sintomas de sofrimento psicológico, especialmente quando praticados de forma consistente ao longo do tempo. Isso não significa ignorar o passado nem fingir que ele não existiu. Significa algo mais profundo: reconhecer a dor e ainda assim construir novas possibilidades de resposta. A psicologia positiva mostra que é possível desenvolver resiliência emocional, a capacidade de se adaptar diante da adversidade, flexibilidade mental, sair de padrões automáticos de pensamento, forças psicológicas, como esperança, coragem e persistência. O ponto mais importante é o seguinte: você não precisa ficar preso ao que aconteceu com você, mas pode aprender a desenvolver recursos internos para lidar com o que aconteceu. Isso cria uma mudança fundamental de perspectiva. Em vez de viver apenas a partir do que te feriu, você começa a construir também a partir do que pode te fortalecer. E esse é um ponto de encontro entre ciência e transformação humana. O passado pode explicar você, mas não precisa definir você. Depois de entender como as feridas emocionais se formam, como elas permanecem no inconsciente e como podem ser transformadas em recursos internos, existe um ponto de virada importante na compreensão de tudo isso. Muito do que você chama de destino pode ser repetição. Estudos de psicologia e psicanálise observam há mais de um século. O ser humano não vive apenas o presente de forma neutra. Ele tende a reorganizar o presente a partir de experiências passadas. Em outras palavras, você não percebe a realidade como ela é, você percebe a realidade como foi aprendida. E um ponto ainda mais profundo: o cérebro humano não busca apenas prazer, ele busca previsibilidade. Do ponto de vista neuropsicológico, o cérebro é uma máquina de padrões. Ele cria atalhos para economizar energia, utilizando experiências anteriores para prever o que vai acontecer. Isso significa que, mesmo quando algo não é bom, se for familiar, ele parece mais seguro do que o desconhecido. E é por isso que muitas pessoas repetem dinâmicas emocionais semelhantes. Relações onde há rejeição, vínculos onde há instabilidade e situações onde precisam provar valor constantemente. Mesmo quando dizem conscientemente que querem o contrário, existe uma parte mais profunda que reconhece aquele padrão como conhecido. Podemos chamar de ciclo invisível. Você sente uma dor antiga e interpreta essa dor como parte de sua identidade e, sem perceber, toma decisões que te colocam novamente em cenários parecidos. E aí, a sensação de que sempre acontece a mesma coisa. Mas não é a vida se repetindo ao acaso. É o psiquismo tentando de forma automática organizar o presente com base naquilo que você já conhece. E o ponto mais importante de todos: o ciclo não se quebra apenas com força de vontade, ele se quebra inicialmente com consciência do padrão. Porque quando você enxerga o que antes era invisível, você deixa apenas de repetir e começa a escolher. E é nesse momento que o ciclo deixa de ser destino
e passa a ser transformação. Por isso, é fundamental o processo terapêutico, que vai te ajudar a enxergar melhor esses padrões para tomar novas decisões. Depois que entendemos o ciclo invisível, a pergunta que devo me fazer é a seguinte: como eu percebo isso em mim? Porque uma ferida emocional não aparece de forma óbvia. Ela não se anuncia como isso aqui é do passado. Ela aparece disfarçada de reação exagerada, de medo sem explicação, de padrões que se repetem, mesmo quando você tenta mudar. Na prática clínica da psicanálise, observamos que feridas emocionais não aparecem de forma direta. Elas se revelam através de sinais recorrentes, o modo como a pessoa sente, reage e se comporta no dia a dia. Esses sinais costumam se organizar em padrões principais, que ajudam a identificar quando algo mais profundo ainda está atuando internamente. Reações emocionais desproporcionais. Por exemplo, uma crítica leve que te deixa extremamente abalado. Uma pessoa que demora a responder uma mensagem, e isso gera ansiedade intensa, sensação de rejeição ou abandono. Ou um simples conflito, que desperta raiva ou descontrole muito acima do contexto. Medos desproporcionais ao presente. Outro sinal forte são medos que aparecem maiores do que a situação, como, por exemplo, o medo intenso de rejeição, mesmo em situações seguras, o medo de falhar antes mesmo de tentar, e o medo de se expor emocionalmente, mesmo desejando conexão. Esses medos geralmente não pertencem ao presente, mas a experiências antigas que ainda estão ativas emocionalmente. Padrões repetitivos na vida. Talvez o sinal mais importante de todos seja este. Você percebe que a história muda, mas o sentimento se repete. Mudam os rostos, mudam os lugares, mudam as circunstâncias. Mas a sensação interna é a mesma. Eu sempre sou deixado, eu sempre me esforço mais do que o outro, eu sempre acabo no mesmo tipo de relação. Esse tipo de repetição não é consciência. Na visão psicológica profunda, isso significa um padrão emocional inconsciente tentando se reorganizar. O ponto central disso tudo. Esses sinais não significam que há algo errado com você. Eles indicam algo mais profundo. Existe uma parte da sua história emocional ainda ativa, influenciando suas respostas no presente sem que você perceba conscientemente. E a chave é a seguinte: identificar sua ferida não é sobre reviver o passado, é sobre reconhecer onde ela está agindo dentro de você. Porque só quando você identifica o padrão, você pode parar de confundir repetição com destino. Você não está predestinado a viver os mesmos erros do passado. Você entendeu como as feridas emocionais se formam, como elas se repetem e como elas aparecem disfarçadas na sua vida. Mas existe um ponto crítico que separa apenas entender de realmente mudar. Consciência por si só não transforma comportamento. Na prática clínica, existe uma diferença importante entre insight intelectual, entender o problema, e mudança emocional, quando corpo e mente reagem diferente ao mesmo gatilho. Muitas pessoas entendem suas feridas, mas continuam reagindo da mesma forma. Porque o padrão emocional não mora só no pensamento. Ela mora no corpo, na memória emocional e na forma automática de reagir. Por isso, começar a mudar não é decidir ser diferente. É interromper o padrão no momento em que ele acontece. A partir da observação de como a mudança emocional realmente acontece, apresenta um passo a passo simples e consistente que mostra como padrões internos podem ser reconhecidos, interrompidos e transformados na prática. O primeiro passo é perceber o momento da ativação. A mudança começa quando você aprende a reconhecer. Isso não é a situação, é o meu padrão sendo ativado. Esse pequeno intervalo entre estímulo e reação é o ponto mais importante da transformação psicológica. É nele que você deixa de agir automaticamente.
Segundo passo, não agir no automático. Pesquisas em neurociência comportamental mostram que padrões emocionais repetidos funcionam como atalhos neurais. O cérebro economiza energia repetindo respostas conhecidas. Isso significa que, sob emoção intensa, você não escolhe livremente. Você tende a repetir o caminho mais rápido e familiar. Então, mudar existe algo contraintuitivo. Pausar antes de reagir, mesmo quando tudo dentro de você quer repetir o padrão. Terceiro passo seria aprender a sustentar a emoção sem fugir dela. Na perspectiva da psicologia, uma das principais razões pelas quais padrões se repetem é a evitação emocional. A pessoa não muda o comportamento porque não suporta sentir a emoção que vem junto da mudança. Por exemplo, tentar algo novo pode gerar medo de falhar. Se posicionar pode gerar medo de rejeição. Encerrar relações pode gerar culpa ou vazio. Então, o cérebro prefere o conhecido, mesmo que seja doloroso. E aqui entra um princípio importante. Você não muda quando deixa de sentir medo, você muda quando aprende a agir, mesmo com o medo presente. Quarto passo: criar novas respostas, mesmo pequenas. Mudar não é dar um salto radical, é criar pequenas interrupções no padrão. Responder diferente onde você sempre se cala. Pausar onde você sempre reage impulsivamente. E permanecer onde você sempre foge. Essas pequenas mudanças repetidas começam a enfraquecer o circuito antigo. E com o tempo, o cérebro aprende algo novo. Nem toda situação precisa do mesmo padrão de resposta. E isso é o início de uma reprogramação. Você não muda apenas entendendo suas feridas. Você muda criando novas experiências emocionais que contradizem as antigas. Porque o psiquismo não se transforma apenas por insights. Eles se transformam por uma nova vivência repetida com consciência. E é por isso que o começo da mudança não é grandioso. Ele é sutil, quase invisível, mas profundamente decisivo. É preciso perceber, pausar e escolher diferente, mesmo que um pouco de cada vez. Você não é o seu passado, você não é aquilo que fizeram com você, mas talvez ainda esteja reagindo a isso, sem perceber. E tá tudo bem, mas saiba que isso não te define. Um dos maiores ensinamentos da vida emocional é esse. Você não controla o que te marcou, mas pode aprender a reconhecer quando isso está guiando suas reações no presente. E quando você enxerga esse padrão com clareza, você deixa de agir apenas no automático e abre espaço para algo novo, uma possibilidade real de escolher diferente. Suas feridas não definem o seu destino, mas ignorá-las pode manter preso no mesmo lugar. Se você é novo por aqui, eu sou Luca Queller, tenho mais de 30 anos de carreira, trabalho com desenvolvimento humano. E minha missão é ajudar você a crescer com mais clareza, intenção e autenticidade. Aproveite esse momento, inscreva-se no canal e já clica no sininho para receber os vídeos assim que eu postar. Se você curtiu o tema, compartilha com alguém que também está nessa jornada. Aqui no canal você encontra vídeos sobre síndrome do impostor, burnout e muito mais. Se esse conteúdo fez sentido, deixe seu apoio. Curta, comenta e compartilhe o vídeo com quem também possa se inspirar. Sua participação faz toda a diferença e ajuda a nossa comunidade a crescer. Dê uma conferida na descrição do vídeo os guias práticos de temas como comunicação, habilidades profissionais e vida plena. Você também vai encontrar o meu treinamento online, Jornada da Permissão, e o link para o Check-up 3D profissional, meu atendimento individual personalizado. E para fechar, comenta aqui embaixo. Qual padrão você percebe que tem repetido? Porque entender é o primeiro passo, mas a transformação começa quando você decide mudar.
Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!